Eu estava pensando nas coisas boas e nas coisas ruins que tem os Ben 10.000. Além disso, isso pode indicar quem seria o melhor, pois pessoalmente sempre haverá um superior ao outro. Mas a melhor forma de ver quem se destaca seria analisando as coisas boas e ruins que cada um fez. Porque sim, por mais que você goste de um Ben 10.000 em específico, ele cometeu muitos erros. E por mais ruim e bobo que você ache que seja um Ben 10.000, ele também teve muitos acertos. Então, sem muito mais o que dizer, fico quieto por um mês e te apresento o que há de bom e ruim em cada um dos Ben 10.000. Vamos começar com o primeiro Ben 10.000 que vimos em todo o Ben 10, que todos vamos lembrar como um tremendo cara de pau. No futuro, ele acabou tendo uma atitude que era repelente para todos, causando problemas com seus colegas porque ele nem sequer tinha amigos. Problemas familiares, lembremos que o vovô Max se afastou dele. Até mesmo Gwen, cansada de tudo o que estava acontecendo, decidiu chamar sua versão mais jovem para lembrá-lo de como deveria ser um herói. Bem, eu sempre quis ser uma super-heroína, mas agora que vejo, eu sou uma grande boba. Mesmo com má atitude, ela sabia fazer o trabalho. Se duvida, veja ela derrotando um inimigo em menos de 5 segundos. Ben 10.000 nas batalhas tinha características muito boas. Ele ia direto ao ponto, esse não tinha tempo para brincar com os inimigos, algo que eu acho extremamente bom. Isso ocorria pelo grande conhecimento que ele tinha sobre seus alienígenas, pois sempre usava os mesmos, todos em ótima forma. Tudo isso devido ao bom estado físico do portador. Se for apontar um porém nesse Ben 10.000, é a humildade, já que ele perdeu o fator surpresa nas batalhas. Ao aperfeiçoar tanto seus movimentos, ele acabou ficando previsível, e isso ficou evidente na batalha contra Vilgas. Nada do que você faça vai me surpreender. Diante de seu poder, acredito que este é um dos melhores Ben 10.000 pois, como dito antes, seu estado físico influencia muito o controle dos alienígenas. E já que estamos falando de alienígenas, este em particular tem 10.000. Seu alienígena mais poderoso é desconhecido, já que não foi mostrado. Mas pelo que vimos no episódio Ben 10.000, eu apostaria que é o XLR-8, já que ele usou essa forma durante vários anos em vez de sua forma normal. Tudo isso porque Ben 10.000 possui o controle mestre do Omnitrix. Com ele, conseguiu modificar seu próprio Omnitrix, dando a ele funções muito mais especiais. Sim, esse Ben 10.000 adicionou nanotecnologia aos seus alienígenas, funções extremamente boas, mas há outros que o superam, como o Ben 10.000 de Omniverse. Esse Ben Tennyson tinha o V-Omnitrix, uma inovação de relógio criada por ele mesmo, graças aos seus alienígenas mais inteligentes e tecnológicos. Com esse, ele tinha o controle mestre no qual podia trocar de alienígena apenas pensando, assim como sua outra versão. O maravilhoso desse relógio é que na verdade eram dois, o que permitia ao portador adicionar uma função de mistura para criar um novo alienígena. Foi assim que conhecemos as fusões do Ben 10.000. Uns alienígenas incríveis que misturavam alguns dos melhores alienígenas que tínhamos na saga. Entre eles, tínhamos o Quatro Braços Áureos, o Breach e o Crash Shocker, ou o alienígena mais poderoso que foi visto na série, que era o Atomic X, uma fusão dos dois alienígenas mais poderosos da saga, Alien X e Atomic X. Com isso, você pensaria que não haveria mais conversa e que esse seria o melhor Ben Tennyson. Mas não, o que ninguém sabia é que o Biobiogntrix do Ben 10.000 não chegou a funcionar 100%. A fusão de alienígenas não foi novidade, pois isso já ocorria desde a série original, embora com grandes erros como esse peixe frito. A combinação das características dos dois alienígenas deveria ser única e favorecer o usuário, tornando o alienígena mais poderoso. Mas esse Biobiogntrix nunca conseguiu fazer isso, 100%. Você nunca se perguntou por que o Atomic X, sendo a transformação mais forte dos alienígenas mais fortes, sempre perdia? Esse Biobiogntrix usa o DNA alienígena mais fraco para se fundir, destacando mais o DNA do Atomic X com uma parte do Alien X, claramente. Mas é muito pouco, o dominante sempre vai ser o alienígena mais fraco. Resumindo, o Biobiogntrix ainda tem falhas, por isso não é um relógio totalmente completo, e o melhor de todos. Se quiséssemos ver o poder completo de uma fusão de alienígenas, essa seria a versão perfeita. Agora, isso não joga contra o Ben 10.000, na verdade, é um dos relógios mais poderosos que vimos em toda a saga, mas não é perfeito. Analisando suas batalhas com o alienígena mais poderoso, vemos que ele sempre teve problemas. No início do último, ele não pôde enfrentar a bomba Chronosapien e foi apagado da existência, ficando à mercê de um Ben sem relógio. No fim de uma era, Maltrad o humilhou. Na batalha, surpreendia com ataques muito fracos, mesmo sem pressão para medir seu poder, já que lutavam no espaço.
Acho que esse Ben 10.000 se deixou levar pelo excesso de confiança, ao conhecer os segredos do Ognitrix e ao criar seu próprio Bio-Ognitrix. Isso o levou a baixar a guarda e nunca pensar que haveria inimigos muito mais fortes do que ele. Sua atitude é algo a se discutir, porque sua maneira de ajudar os outros sempre esteve presente. Com suas versões multiversais, ele sempre esteve presente, sempre foi carinhoso com a esposa e muito próximo dos amigos. O único e maior porém é que ele não dava a devida importância ao seu filho. Seu filho Ken teve que se tornar uma pessoa diferente para tentar chamar a atenção do pai. Depois que tirou o Ognitrix de mim, quis mostrar que estava pronta para ser heroína. Algo que combina com a personalidade dele, já que, como dissemos antes, esse Ben é muito mais confiante, diferente deste, que deixa os sentimentos de pai dominarem. Lembremos que quando Kevin 11.000 conseguiu acertar o filho dele, ele reagiu de uma forma tão brutal que quase o despedaçou. O sentimento de pai que esse Ben 10.000 tinha era muito forte. Conseguiu até capturar o filho do inimigo Kevin 11.000. E sim, ele envelheceu e ficou bem mais sensível. Até poderíamos chamá-lo de super protetor com seu filho Ken. Vem, Kenny, pro seu quarto! Você disse que faríamos isso juntos! Proteja o quarto, cara! Mas em termos de força, acho que encontramos o melhor de todos. Os alienígenas parecem estar no auge do seu poder. Graças a esse Ben 10.000 já saber de tudo, porque já viveu de tudo. Eu gosto muito que, nas batalhas, esse aqui aprendeu a não brincar tanto com seus inimigos. Esse não vacila. Quando ele tem uma pequena oportunidade de jogá-los no vácuo nulo, ele faz isso. Tudo isso graças à nova tecnologia e às granadas de vácuo nulo que ele possui. O alienígena mais poderoso que foi mostrado foi o Brutal Gigante. A força, a velocidade e a fúria com que ele batia no Kevin 11 realmente dava muito medo. Mas não tanto quanto o melhor alienígena que o Ben 10.000 pôde ter, o Ben 10.000 possuído pelo poder de um Celestial. Devemos aceitar que este foi o único Ben 10.000 a usar o poder de um Celestial em seu estado mais puro, não em fusão. Este é o Ben 10.000 com o alienígena mais poderoso já visto em Ben 10. No final do reboot, podemos vê-lo destruindo universos e Ben Tennyson, contra um dos Bens mais capacitados, de um universo paralelo de Omniverse. Ele o destruiu facilmente e também venceu a versão alternativa do reboot do mesmo jeito. Devemos lembrar que este foi o responsável pela destruição de vários Ben Tennyson no multiverso. Outro Ben dimensional foi atacado hoje. Perdeu outro Omnitrix para o Alien X. O Omnitrix dele parece ser a versão completa igual aos outros Ben Tennyson, exceto no Omniverse, mas com uma grande diferença. Ele não parece ter o controle mestre, pois ao ser capturado não se transformou em outra espécie para fugir, o que seria lógico. Ele desbloqueou o alienígena celestial à força, quase quebrando o Omnitrix. O motivo de ele ter permanecido tanto tempo nesse estado foi graças a Veli, Bellicus e Serena. Se você se interessa um pouco mais pelo tema desse Ben 10.000 e os segredos, eu deixo aqui em cima para você conferir. Explico melhor porque esse Ben 10.000 perdeu para suas versões mais jovens. Sua atitude é uma das piores, pois após perder a família, ficou cheio de ódio e rancor, levando-o a destruir todos os Ben Tennyson, como já disse. Esse Ben 10.000 lembra muito a versão de Ultimate Alien. Mas este aqui, sabemos que esse Ben 10.000 é conhecido como Ion, mas não deixa de ser um Ben 10.000. Ele teve a mesma ideia do Ben 10.000 do reboot, embora um pouco mais pacifista. Em vez de destruí-los, ele queria coletá-los. Esse Ion teve um Omnitrix que foi destruído, e não podemos ver nenhum desses alienígenas, embora este aqui pareça ser um deles. E digo parece, porque ainda não analisei corretamente sobre o que é o filme e a cronologia desse Ion. Mas se você tiver uma teoria, por favor coloque na caixa de comentários. Se encontrarmos a resposta correta, vou postar em um short. Já que vou começar a postar shorts de Ben 10.000 pois, estou anunciando algumas coisas. Não se esqueça de me seguir no meu Instagram, eu tenho Instagram. E lembre-se de entrar na página do Facebook que foi reaberta. Neste mesmo episódio, Ben 10.000 está de volta. Podemos ver o verdadeiro Ben 10.000 que tem o Omnitrix que eu mais amei na vida, o Ultimatrix. Esse Ion mantinha as versões evoluídas, que para mim continuam sendo as melhores de todo o Ben 10. Tanto que aqui conhecemos a melhor versão suprema de toda a existência, Ultimate. Bem, só depois de achar minha melhor transformação. Ben Supremo! A transformação mais perfeita, que contava com todos os alienígenas do Ben 10.000, incluindo suas formas supremas, com o controle mestre ao seu lado, obviamente. Ele podia fazer o que quisesse, já que adaptava o poder dos alienígenas à sua forma normal. Em certas ocasiões, também adaptava seu tamanho, como vimos com o Mongossauro Supremo. Infelizmente, isso fez com que ele perdesse o brilho.
que ele tinha nas transformações alienígenas. O legal do Ben 10.000 era ver os alienígenas em sua forma natural, usando seus poderes naturais, ou em algumas exceções, fundidos. Ou vocês sabem, o objetivo era ver monstros. E desse jeito, isso não ajudava em combate. Infelizmente, ele ficava muito na expectativa. Este é o Ben 10.000 que brinca com os inimigos e deixa as coisas acontecerem sem derrotá-los logo. No multiverso do Ben 10.000, existem vários Ben Tennyson, dos quais apenas um se tornou bom. Embora, como poderíamos definir se as ações de um Ben Tennyson foram boas ou ruins? Ben 23.000 é um garoto rico em um mundo privilegiado. Ben Matt é um garoto sobrenatural, sobrevivente. Em um mundo pós-apocalíptico, as decisões que foram tomadas têm um motivo, e hoje vou apresentá-las, no que há de bom e ruim dos bens dimensionais. Com Ben 23.000, um dos Ben Tennyson dimensionais mais conhecidos. Um dos mais queridos é este Ben Tennyson. Era um mundo privilegiado. E de um total, um Ben Tennyson 000. Joga melhor do que isso. O garoto mais rico e famoso do mundo. O núcleo do planeta. Ben 23 era o herói mais grandioso e famoso da Terra. Por isso, só demonstrava arrogância e egocentrismo. Para esse Ben Tennyson, o que importava mesmo era a atenção da mídia. Os valores de ser um herói tinham sido esquecidos por Ben 23. Além disso, os roubos que aconteciam na cidade, que eram trabalho para um herói, ele não fazia. Neste universo, o Ben 23 já não conta mais com o avô Max. Por isso, achamos uma versão mais preocupada com fama e dinheiro. E embora o avô Max seja um fator muito importante em como os Ben Tennyson se desenvolvem, temos que mencionar que o Ben 23 pelo menos teve um pouco de sorte. Eu não tenho um avô como você. Há mais pessoas que podem ajudar. Você não está sozinho. Em relação ao Omnitrix, ele possui o relógio do herói, o que lhe dá uma grande vantagem sobre o Omnitrix, já que aquele começou com 10 enquanto este começou com 23. Até onde sabemos, ele não possui um controle mestre e suas transformações têm um tempo limitado. Agora, todos os seus alienígenas possuem uma característica peculiar. Suas transformações costumam ter um tom azul claro, o que não afeta os alienígenas, mas muda sua aparência. Falando de alienígenas, este afirma ter 90, e eu digo afirma porque na verdade não vimos todos eles. O que vimos mesmo foi seu entusiasmo e criatividade em batalha. Ben 23 é um dos mais inteligentes, já que aproveita o ambiente ao seu redor nas lutas. Na luta contra Tetrax da dimensão 23, ele conseguiu distraí-lo apenas para subir em um prédio, onde o esperava com uma armadilha e decidido a dar o golpe final. Na luta contra Asmuth, ele usou o Electried, que eu havia esquecido de citar. Este Ben Tennyson dá um tom diferente aos seus alienígenas. Electriet maximiza as habilidades do alienígena se misturando com o ambiente. Isso o torna bastante ágil e imprevisível. Na hora de acabar com seus inimigos, ele não pensa duas vezes. Além disso, ele aproveita todo o espaço para atacar eficazmente seus inimigos, ao contrário da maioria dos Ben Tennyson que costuma brincar com eles. E nem me fale, meu queridíssimo mentor deixou os vilões escaparem. Seus métodos, embora precisos, às vezes não costumam ser os melhores na batalha. E então eu virei o vomitão e comi aquilo. Com Asmuth dentro? O que? Eu cuspi, tanto faz. Seu alienígena mais poderoso não é totalmente dele, já que é uma espécie de fusão. Em Ben 10 Universe, no episódio O Mundo de Ben Está Louco, Ben precisou fazer algo arriscado e pediu para se transformar em um mecamorfo galvânico, assim poderia atualizar sua transformação. No final funcionou, nos presenteou com esse alienígena incrível que é realmente poderoso. Embora pudesse derrotar facilmente inimigos comuns, ele não tinha capacidade nem experiência para enfrentar os maiores. Quem tinha um alienígena grande, e estou falando de um muito grande, era Matt Ben. Esse Ben Tennyson possuía um dos alienígenas mais poderosos que já vimos em Ben 10. Muito grande é o alienígena mais forte de Matt Ben. Nessa dimensão, seu poder destrutivo parece aumentar. A vontade de destruir, o fato de não se conter, faz dele um alienígena muito perigoso. O único problema de tudo isso é que sem inteligência e raciocínio não adianta muito ser tão forte. No episódio O Mundo de Ben Está Louco, Matt Ben tinha a situação sob controle. Nem Ratchet nem Frankenstrike da dimensão 23 conseguiam enfrentar esse alienígena. Em uma batalha de 1 contra 1, eles estavam com os dias contados. O jeito que você usa seus alienígenas define uma batalha? Enquanto Matt Ben pensava no poder, Ben simplesmente pensou em uma estratégia. É bastante difícil acreditar que um alienígena tão pequeno como o Nanomech poderia vencer o muito grande. Mas foi isso que aconteceu.
É preciso aprender a usar os poderes e os alienígenas, algo que esse Ben não sabia. O único alienígena que vimos que tem um controle maravilhoso é o Diamante. Em uma luta contra dois Ben Tennyson, ele mostrou todo o seu potencial e venceu ambos sem esforço. Eles enfrentavam Huey Judy, Rich e Bola de Canhão. Tenho que dar mérito ao Diamante. Patético. O Omnitrix nessa dimensão se chama Relógio do Poder. Ele dá um visual muito maneiro para seus alienígenas. É só estético, mas faz eles parecerem super ameaçadores. Algo que combina com a personalidade de Matt Ben. Sua atitude é a pior entre todos os bens dimensionais, sem discussão. Com uma atitude déspota e ditatorial, ele tomou o controle da sua dimensão. Lá, transformou todo o seu povo em seus escravos. Quem diria que o poder subiria tanto à cabeça de Ben Tennyson? Sem o vovô Max e com Maltran e Vilgax como mentores, era de se esperar, já havíamos mencionado isso. A maioria dos bens dimensionais, sem um vovô Max, acaba se tornando essas versões terríveis. Mas com Benzarro é diferente, ele é uma versão totalmente distinta. Ele perdeu tudo ao ser infectado por um vírus e virou uma espécie de zumbi. Negaben sofre de transtornos psicológicos, por isso age como se não se importasse com nada. Tudo isso por ter perdido tudo. O Ben Mal é o Ben Tennyson mais parecido com o que conhecemos, com uma pequena diferença. Esse decidiu escolher o caminho do mal. Nesses três casos, é difícil escolher entre o lado bom e o mal, pois cada um teve seus motivos para suas escolhas. Se o Ben 23 não tivesse conhecido o Ben 10, ele estaria nesse time. Comente, em qual lado você colocaria cada Ben Tennyson e por quê? Em relação ao Omnitrix, só preciso destacar o relógio do Benzarro, que devido à forma em que ele se encontra, faz com que esses alienígenas assumam uma forma de zumbi. Uma forma que infelizmente não foi vista, já que ele usou alienígenas que na verdade eram monstros. Eram formas zumbificadas, mas suas formas seriam como estas. Sobre os melhores alienígenas, não vimos todo o potencial deles, pois só apareceram alguns. Do Benzarro tivemos o Frankenstrike. Por parte do Negaben tínhamos o Woodrus, e por parte do Ben Mal posso destacar o uso do Gravatech, que dos três usuários foi o que melhor controlou seu alienígena, já que conseguiu enfrentar o alienígena do Ben 10.000 e o do Ben 23. Algo previsível, afinal este é o Ben Tennyson malvado mais capacitado, ou talvez não, escolha o melhor nos comentários.